Olá pessoal, eu sou o Otávio e hoje eu quero falar sobre a última temporada da minha série favorita da atualidade, Better Call Saul. Nesses últimos meses eu fiz uma verdadeira revisita ao universo de Breaking Bad. Sabendo que a sexta seria a última temporada de Better Call Saul, eu assisti Breaking Bad inteirinho, aí eu vi El Camino e então reassisti Better Call Saul desde o início até a quinta temporada e por fim acompanhei aos episódios finais semanalmente. E eu não sei qual foi a experiência de quem terminou essa série sem ter tudo fresquinho na memória, mas a minha definitivamente foi espetacular. Especialmente porque Breaking Bad sempre teve essa narrativa de vai e volta no tempo, né? Eles sempre brincaram muito com a linearidade ou não linearidade da história e como colocar uma cena em um momento diferente da ordem cronológica dos acontecimentos meio que altera quase que por completo a sua percepção daquilo que está acontecendo. E isso é muito foda. Então ver Better Call Saul logo em seguida de Breaking Bad soa quase como uma continuidade na narrativa mesmo. Apesar de não termos Walter White, o Breaking Bad nunca foi essencialmente apenas sobre o personagem. É muito sobre aquele universo também e sobre como o Walter White afeta negativamente aquele universo. E isso é continuado em Better Call Saul. Então esse caminho que eles tomaram na reta final da série, de preencher algumas lacunas de Breaking Bad, né, de mostrar algumas coisas que a gente já tinha visto por lá, dessa vez do ponto de vista particular do Saul Goodman, mas ao mesmo tempo continuar o desenvolvimento do personagem no futuro, no que vem após o Breaking Bad, que se nós pensarmos em termos de história, não acontece quase nada nesses últimos episódios, é basicamente uma pequena historinha do Jimmy se envolvendo em coisa errada de novo, mas do ponto de vista dramático, do ponto de vista de desenvolvimento de personagem, é muito carregado de substância, né? Então é muito interessante como eles decidem concluir o arco do Jimmy ao caracterizar o personagem simultaneamente no passado, no presente e no futuro. O Saul Goodman é esse cara que nunca aprende. Ele sempre acaba se rendendo ao lado ruim da força, mas ele sempre foge também. Todas as vezes. Sempre que dá merda, a reação dele é sair correndo. Ele é corajoso para fazer tudo o que faz, mas não para enfrentar as consequências daquilo. É só a gente pegar, por exemplo, lá no final do Breaking Bad, quando o Walter ainda queria tentar, ele ainda achava que tinha jeito, mas o Saul aqui diz pra ele, cara, acabou, já era. It's not over until... It's over. Então a conclusão dele no Better Call Saul, a forma como finalizam essa ideia de que, no fim, ele é sempre um grande fujão quando ele aceita seu destino, e diga-se de passagem, ele aceita por causa da Kim Wexler, é absolutamente genial. Aliás, falando em arco do Jimmy McGill, essa temporada foi dividida em vários arcos pequenos mesmo. Como é o final, e eles tinham muita coisa para resolver, muitos personagens que precisavam ter os seus desfechos, parece que a temporada foi meio fragmentada em... Primeiro eles resolvem todo o lance com o Nacho, depois a história do Howard, logo em seguida concluem o Lalo, depois a Kim e finalizam, obviamente, lidando com o Saul Goodman. É claro que isso vai acontecendo de forma simultânea na série, mas você percebe que determinados episódios dão mais foco para alguns personagens. E já que eu tô fazendo esse paralelo entre Better Call Saul e Breaking Bad, o que não é nada menos do que justo, uma vez que essa temporada vem praticamente acompanhada, né, dessa justa posição entre as duas séries, uma coisa que eu acho sensacional em Better Call Saul é o fato de não ter uma história. Better Call Saul possui uma narrativa character-driven e não plot-driven. É tudo sobre os personagens lidando com as consequências daquilo que fazem. Assim como eram lá nas primeiras temporadas de Breaking Bad, quando, por exemplo, a gente gasta um tempão lidando com a questão do corpo e o Crazy Eight no porão, entre outros exemplos. Pelo menos no início, o Breaking Bad era isso, né? De eles lidando com merda atrás de merda, sabe? No Better Call Saul é a mesma coisa. Um exemplo é aquele momento em que ele perde a licença para advogar e aí ele tem que, né, continuar
vivendo, continuar ganhando dinheiro, até poder renovar essa licença. É mais de uma temporada nisso, e o fato de ele estar vendendo o telefone, mano, não é tão importante pra história assim, mas definitivamente é para a construção do personagem, sabe? Ainda mais pelas conexões que ele faz desse caminho. Better Call Saul como um todo é essa ideia do character driven elevado à 10ª potência, e por isso faz muito sentido essa decisão de, nessa última temporada, eles irem concluindo personagem por personagem. A série é sobre isso, ela sempre foi sobre isso. Mas eu, honestamente, não acho que essa temporada tenha sido perfeita. Eu sei que é uma opinião um tanto quanto impopular, mas eu realmente não gostei do desfecho do Lalo. A tônica de Better Call Saul é subverter tudo. Desde o início você vem com esses questionamentos, né? Tipo, o que vai acontecer com tal personagem? Por que esse personagem tá em Better Call Saul, é importante em Better Call Saul, mas não tá em Breaking Bad. E a gente sempre imagina o pior, né? Tal personagem vai morrer, ou tal personagem vai mudar de identidade com, né, lá com o personagem do Robert Forster. A gente meio que acaba sempre fazendo esse exercício mental, né, de imaginar o que vai acontecer com esses personagens. Contudo, eles sempre subvertem essa expectativa. Pô, lá na 3ª temporada, a forma como eles resolvem o Chuck, ou lá na 4ª temporada, quando eles puxam o tapete e fazem o Jimmy já assumir a personalidade do Saul Goodman. E nessa 6ª temporada, eu adorei a conclusão do Nacho. O que acontece com ele é muito impactante e inimaginável. O fim da Kim Wexler é profundamente dramático e melancólico, mas tão surpreendente quanto. Mas eu achei tão óbvio o final do Lalo. E não só óbvio, sabe? Se fosse só isso, beleza, né? Não é só sobre a conclusão ali, mas os próprios episódios que finalizam esse personagem são os piorzinhos da temporada, na minha opinião. São os mais chatinhos. Ah, e outro defeito. E aí eu preciso dizer que eu não culpo a produção da série porque realmente estava fora do alcance deles. Eu tô falando da troca do ator do Jeff, o taxista. Lá no começo da 5ª temporada ele foi interpretado pelo Don Harvey. E agora na 6ª ele retorna. Só que o ator, né, o Don Harvey, ele teve ali alguns problemas de agenda. Ele estava metido com uma outra série lá. E aí o personagem teve de ser assumido por outro ator, o Pay Haley. Quando o Pay Haley aparece na tela pela primeira vez, de verdade, eu nem sequer reconheci o Jeff. Eu só fui descobrir que era ele depois, sabe? Procurando na internet. Porque durante o episódio eu não entendi nada, né? Até porque eles não fizeram nenhum esforço ali para escolher um ator minimamente parecido, sabe? São dois atores, pelo menos na minha opinião, muito diferentes, cara. E sei lá, como eu disse, né? Tá fora do controle deles. Eles não podiam tirar o Don Harvey lá da outra série que ele faz pra vir filmar o Better Call Saul. Mas aí eu fico pensando, poxa, será que eles não podiam ter esperado um pouquinho mais pra fazer essa temporada? Ainda mais que o personagem aparece pouco, sabe? Era só filmar todo o resto e aí fazer as cenas dele posteriormente, sei lá. Eu sei que seria um saco ter que esperar ainda mais tempo pra ver essa última temporada, mas, pô, eu acharia melhor ter esperado mais tempo e aí ter um negócio perfeitinho para a posteridade do que isso, sabe? Que me tirou um pouco da trama, pra ser bem sincero. E agora vai ficar pra sempre assim, né? Então custava ter esperado um pouco mais, alguns meses, sei lá. De qualquer forma, isso foi só um pequeno detalhe dentro da imensidão de acertos que foi essa sexta temporada. Falando em atores que mudaram, aliás, uma coisa que eu achei sensacional foi o fato de eles não terem rejuvenescido o Walter e o Jesse. As cenas deles se passam lá na segunda temporada de Breaking Bad e fica bem claro que o Bryan Cranston e o Aaron Paul estão bem mais velhos do que na época. Mas cara, foda-se, sabe? Os atores envelhecem, velho. Pô, se a série inteira eles mantiveram, né, o Jimmy, o Mike e o Gus claramente mais velhos do que lá em Breaking Bad, sendo que Better Call Saul se passa antes, então eles deviam estar mais novos, por que agora eles iriam se importar com isso, né? Daí eu acho muito legal essa relação que a produção da série tem com a gente, sabe? Quer dizer, é uma coisa meio tipo, pô, galera, vocês sabem que os atores envelheceram, né? Essa série que é pra adulto, não tem criança assistindo, a gente sabe que os atores estão mais velhos. Então só vamos, sabe? Eu acho isso muito legal e mesmo quem não concorda, cara, pode sentar e chorar, porque isso aqui não é filme da Marvel que tem dinheiro pra ficar mexendo nesse tipo de coisinha pequena desse jeito. Agora, se eu gostei da conclusão do Nacho, não gostei tanto da conclusão do Lalo, gostei bastante da conclusão da Kim, o que mais me impactou nessa temporada foi a conclusão do Howard. You can start today, Howard. Oh, I will. Because you're right. I do have a problem. Just not the problem you think.
I have a Jimmy McGill problem. Jimmy You'll McGill? have to excuse me. Howard! Todo o plano que o Jimmy e a Kim arquitetam, cara, o que eles fazem com o Howard é terrível. Sério, eu realmente fiquei com pena do personagem. Ainda mais com essa experiência de ter visto a série inteira em sequência, sabe? E lembrar que lá no começo a gente tinha a impressão de que o fato de que o Jimmy não consegue emprego na AJGM é culpa do Howard, mas depois a gente ainda descobre que, na verdade, era o Chuck que não queria ele lá, o Howard sempre quis dar, né, uma chance pro Jimmy, e aí depois da morte do Chuck, o Howard realmente oferece uma oportunidade ao Jimmy. Cara, isso me fez sentir muito mal pelo personagem. Eu fiquei o tempo inteiro me perguntando, cara, por que eles estão fazendo isso com o maluco? É a pergunta que o Mike faz pro Jimmy lá no último episódio. Cara, isso é por causa do dinheiro? É só por causa disso? Por quê, sabe? That's it, buddy. What else? O Howard não é o personagem mais caricato do mundo, de longe ele não é um personagem ao qual eu sou muito apegado, mas o que acontece com ele nessa última temporada é de dar pena. E por fim, a conclusão do próprio Saul, que eu comentei anteriormente, foi sensacional. Vi gente na internet dizendo que achou anticlimático e coisa do tipo, mas eu definitivamente não achei. Para ser anticlimático, você tem que criar a ideia de que algo grandioso, épico vai acontecer. Better Call Saul sempre foi e continuou sendo nessa temporada bastante pé no chão. Aliás, essa sexta temporada foi a com mais ênfase no drama, no lado melancólico desses personagens. Então o final não é decepcionante de maneira alguma. Ele entrega até mais do que o esperado. Afinal, minha expectativa desde o início é que nós veríamos o Jimmy McGill se tornando Saul Goodman e aí a série acabaria. Mas eles não apenas fazem isso, como também entregam uma conclusão para o personagem após o Breaking Bad. E é muito doido que eles desenvolvem tão bem esse personagem, tanto no antes quanto no depois do Breaking Bad, que até amplia, né, a percepção que a gente tinha lá naquela série. Aquele advogado piadista, sabe, caricato. Depois que você entende o que tá por trás dessa máscara que ele construiu, que é o Saul Goodman, fica até meio difícil de ver ele fazendo piadinha lá, né? Ele esconde uma tristeza imensa por trás daquele monte de gracinha. E só pra finalizar, cara, como foi bom ver episódio a episódio, sabe? E abrir o Twitter e ver a galera falando sobre, sabe? E teorizando e vendo, puta, o que vai acontecer. Como foi legal ter acompanhado essa série semana a semana. Eu não acompanhei o Breaking Bad dessa forma, eu vi Breaking Bad quando já tinha acabado, mas Better Call Saul eu acompanho desde a segunda temporada dessa maneira. E que experiência, cara. Que sensacional, sabe? Esse modelo da Netflix de lançar a temporada inteira nunca vai ser tão bom, porque o assunto acaba muito rápido, não tem essa coisa da teoria, o que vai acontecer no próximo episódio. Meu Deus, sabe, a tensão de termina o episódio com um cliffhanger, você fica ansioso pra semana que vem, não, porque você já pode ver o próximo. Esse modelo da Netflix, cara, eles têm que mudar logo porque essa experiência que nós tivemos com Better Call Saul é realmente muito melhor. Enfim, foi isso que eu achei da última temporada de Better Call Saul. Quem viveu, viveu. Espero que vocês tenham aproveitado essa série tanto quanto eu aproveitei. Espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima.